vai apresentar o trabalho, mas quem disse que criança não vive o funk, a presença do movimento funk nas salas de aula da educação infantil. Você tem 15 minutos para apresentar e depois o pessoal aqui vai poder comentar mais 5 minutos a sua apresentação. Tá bom? Fica à vontade, você tem a palavra. Obrigada. Como você já me apresentou, eu sou Ana Beatriz, eu era bolsista IT 2024, do curso da professora Cláudia Miranda, do GFPD, e o meu trabalho era sobre o funk dentro da educação infantil. E aí, Fica à vontade, só não passa lá para não sair da câmera. Até a câmera deve ter aqui. Então, aqui eu apresento rapidamente também, falo um pouco da onde eu venho, né, do meu território, que eu sou nascida e criada na Zona Norte, em Benfica, e começo explicando que a minha vivência do funk, ela vem com meu irmão. Quando eu era criança, ele sempre me apresentou as vivências dele do funk, ele participava dos bailes, ele também era DJ, então ele me apresentava as sonoridades do funk e como era a estética da época. E aí, quando eu entro na faculdade de pedagogia e eu como estágio, eu me reencontro com esse movimento com as crianças. Eu trabalhava numa escola com crianças de 5 a 6 anos, mais ou menos, de educação infantil, e elas apresentavam no dia a dia o funk dentro da sala de aula, seja pelas músicas, pelas batidas, os passinhos. E aí eu percebia como esses professores eles não olhavam com aprovação para essas manifestações que as crianças traziam. E aqui, voltando só um momento, aqui sou eu no Rio Parada Funk, com 12 anos, quando meu irmão me leva pela primeira vez, e aqui sou eu na COPEN desse ano apresentando a minha pesquisa nesse Congresso de Pesquisadores Negros. Então, o meu objetivo na minha pesquisa é refletir o apagamento do movimento funk dentro das salas de aula, e aí para isso a gente tem que voltar um pouco na história, quando o funk ele vem no território do Rio de Janeiro, que eu estudo o funk carioca no geral, ele sofre uma tentativa de criminalização. Então ele começa na verdade nos clubes ali, e aí conforme ele vai explodindo, ele vai sendo expulso para as áreas das periferias. E aí sofre uma perseguição, uma perseguição por MCs, alguns MCs são assassinados, alguns DJs também são perseguidos, são presos. Então o funk ele tem um histórico de tentativa de criminalização e de marginalização muito cedo, que vem até hoje. Então hoje a gente vê algumas PLs, como a mais conhecida PL em Tiruan, que está entrando em vigor em alguns estados, e também tem agora uma PL nova em BH, que está tentando proibir o uso de funk e do rap dentro das escolas municipais. E aí eu vou refletindo sobre esse processo de apagamento na sociedade e como ele reflete dentro das escolas. E aí, o meu segundo ponto é evidenciar a legitimidade desse movimento nesse espaço de educação infantil, pensando numa educação antirracista e representativa para essas crianças negras e periféricas que estão ocupando esse espaço, e dialogando sempre com a importância desse funk nesses espaços, pensando em outras educações. E para pensar essas outras educações, eu vou usar alguns autores da pedagogia, como a Bell Hooks e o Paulo Freire. Quando a Bell Hooks ela traz no seu referencial uma pedagogia como prática de liberdade, e o Paulo Freire vai falar de uma pedagogia emancipatória, pensando nos saberes dos educandos. E aí a metodologia tem como principal teórico esses dois autores. Eu também trabalho hoje com a Ilmane Gomes, quando ela fala de cultura negra dentro das escolas. E ela vem de um relato de experiência meu nesses espaços, né? Como eu disse, eu trabalhava na educação infantil, e aí muitas vezes eu pegava falas de professores quando as crianças traziam o funk para dentro de sala. E uma fala específica me marcou muito, que foi quando uma criança foi mostrar um funk para a professora, assim, um funk dia a dia, meio TikTok, sabe? Meio super tranquilo. E a professora falou que aquilo não era música, que tinha que ser jogada no lixo. E aí a criança ela ficou muito chateada nesse momento, e nessa época eu já estudava um pouco sobre o funk, mas não me aprofundava muito. E aí eu resolvi me
E aí também a gente tem que voltar um pouquinho, que o funk, quando ele chega no território, ele vai sofrendo essas influências, né? Como a gente sabe, a gente está num país que foi colonizado, então a gente tem muita presença dessas culturas muito fortes, essas raízes muito presentes. E a gente vai entender o funk com essas influências a partir não só da sonoridade, e aí pensando, por exemplo, no toque do atabaque dentro do funk, do maculelê, da presença da capoeira, de toques da capoeira também muito fortes, mas também valores civilizatórios afro-brasileiros, como a oralidade, a circularidade, pensando que, por exemplo, numa roda de passinho, uma batalha de passinho, ela sempre acontece em roda. Tem a corporeidade também, e é como as pessoas não dançar funk, principalmente a galera do passinho, a galera tira o sapato para dançar, para ter sempre esse contato com a terra. E aí tem um documentário muito bom, que se chama Passinho Foda, que tá no Netflix, que eles contam, né, como eles tinham chinelo para ter esse contato com o chão, ele é muito ancestral. Enfim, e aí como a gente tem o funk como uma cultura brasileira, a gente pode conectar com a lei da gente 139. Porque toda vez que eu trazia o funk, as pessoas ficavam perguntando, mas como que a gente leva, com base em que a gente vai levar para dentro da escola? E a gente tem uma lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura brasileira dentro da educação. E a gente pode usar e trazer o funk a partir dela. E aí tem a professora Ludmila Gonçalves, ela vai usar essa lei também para criar um livro chamado Funk na Escola, que ela pega essa lei, ela discute o funk dentro das instituições e ela junta com a BNCC. Então ela vai pegar tópicos da BNCC, por exemplo, como trazer o funk na geografia, como trazer o funk na língua portuguesa, na língua inglesa, para dentro de sala de aula. E ela vai criar todo um manual prático, assim, basicamente. E aí eu penso que a minha contribuição para o projeto é ampliar a discussão sobre currículos e representatividade nesses espaços escolares, principalmente uma representatividade da cultura negra e da cultura periférica, e também contribuir para um debate sobre uma educação antirracista. E aí aqui eu trago uma citação da Miriam Alves, que ela também é estudiosa do funk, e eu não vou ler, na verdade, eu vou só comentar, que ela entende o funk como um movimento cultural, né? Porque quando a gente vai trabalhar o funk, muitas pessoas acham que é apenas um gênero, um ritmo musical, que a gente só vai trazer a música, mas o funk é muito mais além disso. Ele é um movimento porque ele está tanto na música, quanto no corpo, quanto na forma de se vestir, na forma de se falar, na forma dessa galera transitar pelo mundo dele. E ela vai trazer algumas contribuições com discussões sobre isso. E aí, algumas dessas discussões, né, que eu trouxe antes de entender que as crianças estabeleciam essa conexão muito forte com esse movimento e que os professores, os docentes, não gostavam muito, não olhavam com aprovação. E aí eu trago Paulo Freire quando ele diz por que não estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais dos alunos e a experiência que ele tem como indivíduo. E sempre pensando nessa educação com aquele ser humano, né? Porque a escola tradicional, ela sempre tenta separar, como se a gente fosse um ser dentro da escola, um ser fora da escola, só que a gente é um todo. Então, quando o nosso aluno ele entra em sala de aula, ele não é uma parte, ele é tudo, ele vai trazer a cultura dele, ele vai trazer a vivência dele, ele vai trazer a sua identidade. Então, a gente, como pedagogo, como educador, a gente tem que aprender a valorizar esses saberes desses estudantes e como a gente vai trabalhar ele dentro das salas de aula para aproximar esses estudantes de nós e da escola. Principalmente esses estudantes das periferias, estudantes negros que a todo momento estão sofrendo silenciamentos e apagamentos dentro da escola. E aí a minha conclusão, ela surge de um diálogo entre eu e a Bell Hooks, quando a Bell Hooks fala que os professores sejam
e valorizadas. E só assim construiremos uma educação com prática de liberdade. E eu gosto muito sempre de pensar a Bell Hooks quando ela traz esse pensamento, principalmente